Toda La Sangre chegou ao final nesta quinta-feira e nesse vídeo eu vou fazer o final explicado da minha opinião sobre a série. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E como eu disse, eu vou falar sobre a série Toda La Sangre, mas eu vou falar com spoiler. Já tem vídeo falando sem spoiler, reviews de episódio, eu vou deixar aqui nos cards para vocês a playlist, mas de forma bem resumida para quem não assistiu Toda La Sangre. Se trata aí de uma série, um thriller policial que fala sobre assassinatos ritualísticos. Então nós temos a Tenente Mondragão, que vai estar à frente das investigações desses assassinatos, e também nós temos o jornalista criminal Casasola, que vai ter que cobrir esses assassinatos, vai se envolver com tudo que está acontecendo e vão ter que se unir o Casasola e a Mondragão para conseguir resolver essa onda de assassinatos ritualísticos que está acontecendo ali no México. Então é só isso que eu posso falar aqui de início, sem spoiler, mas agora eu vou adentrar na zona de spoiler realmente pra gente conseguir entender o que aconteceu nessa série, quem são os assassinos, os envolvidos, o que aconteceu realmente com essa série. Então agora, a partir de agora, é com spoiler. Então nós temos aí, né, a bruxa curandeira, que é dita estar envolvida nesses assassinatos logo no início. Isso pra mim me deixou bastante chateada, porque eu queria ter esse suspense por mais tempo e algo diz que é ela, logo nos primeiros episódios. Eu ainda até falei aqui num vídeo, né, no canal, que eu achava que não era ela, que ele tava falando ali, mas que era outra coisa, que ela realmente não estava envolvida, porque eu achei que foi muito cedo eles darem, né, entregarem que ela que estava por detrás. Então eu fiquei com o pé atrás, eu ainda falei, acho que não é ela, mas realmente era ela. Então a gente vê, né, que obviamente não era só ela, mas eu achei que estava ali com ela era o ministro, porque ela estava fazendo as coisas pro ministro. Eu achei que ela tinha ali ajuda, mas depois a gente descobre que é o Loft. Eu não sei falar direito o nome dele, né? Ele é o ex ali da Elisa, da doutora Elisa. Então, ele é que tá por detrás, ele conhece essa bruxa há muito tempo, mas eu acho que ele no episódio 9, quando começa a contar a história dele, nós temos a certeza que é ele, porque a série não ia contar a história de uma pessoa que não teria importância. E eu acho que fica claro a partir dali que era ele. Mas eu acho que a série ela vai dando uma série aí de pistas que poderia ser ele, e isso eu acho interessante. Eu acho que uma das coisas que me deixou mais com o pé atrás dele, não de achar que ele é assassino, mas assim, de pé atrás de dizer, nossa, que cara esquisito, que comportamento estranho, foi quando ele termina ali com a Elisa Matos, né, exatamente porque ela quer ir na festa dos pais e quer que ele vá e não quer ir, porque ele odeia os pais dela, ele acha que ela tá com ele só pra atingir os pais, que na verdade ela gosta do que os pais fazem, né? Então fica esse conflito entre eles e eu acho ele muito radical, né, no que ele faz. A gente vê que ela fala que ela não compreende algumas ações dos pais, mas ela tá tentando compreender ali os pais, ela é filha adotiva, então a gente vai vendo isso, mas ele é muito intransigente, ele termina o relacionamento assim do nada, e eu achei isso muito estranho logo de início. Obviamente que depois lá pro final da série a gente vai entendendo, né, que os pais ali da Elisa não eram tão bonzinhos, né, que eles tiveram ali tudo a ver com a bruxa, né, dela ter sido incriminada de ter matado capitais, porque ela é presa, mas na verdade não foi ela que matou, foi tudo armado, e na verdade eles acabam pegando ali a Elisa, que é filha dela, para criar. Então, na verdade, a Elisa é filha dessa bruxa, e aí nós vamos entendendo, montando esse quebra-cabeça, porque até então a gente não tinha essas informações, e eu gostei como a série vai amarrando tudo isso. Então nós temos vários pontos dele esquisito. Então nós vemos ela indo lá na apresentação, né, a bruxa indo na apresentação ali que o Iolote tá fazendo, então a gente vê eles conversando ali, ela vai atrás, a Elisa, mas de início a gente fica meio assim, eles estavam conversando porque são amigos, ou ela foi falar com ele para provocar a Elisa, já que ela tava atrás da Elisa. Ela entra ali na apresentação e assiste, obviamente ela tava ali, não foi por causa da Elisa, e sim por causa do Iolote. E eu acho isso muito legal, porque isso vai amarrando as coisas, a gente tem elementos que incriminam ele, mas não, a gente não percebe, não é tão claro assim, apesar da gente ter umas pistas aqui e ali, a gente acaba não percebendo, porque ele não é um personagem importante, ele nem tem muita tela, né, não aparece muito, então a gente acaba não levando em consideração ele. Mas tem uma outra cena que também me deixou com o pé atrás com relação a ele, que foi realmente ali na apresentação. A gente vê que essa doutora, que é ali a mentora da Elisa, ela tem essa visão eurocêntrica ali, né, do México, e ele tem essa
visão mais alienígena, né? Mais diferente ali. E eles começam a discutir essas visões que eles têm, só que a gente vê que ela tá muito incomodada, doutora, com a visão dele, sim. Mas o Yolot, ele tá muito agressivo na fala dele. Ele tá muito incomodado, muito revoltado. E eu fiquei, gente, por que ele tá assim tão revoltado? E a gente vê que ele não tem medo de responder, ele vai falando de forma áspera com ela. E ele nem tem medo ali de ser reprovado, porque ele está se sentindo mal com aquela fala dela. Logo depois ela vem a morrer, né? A gente vê que a bruxa leva ela para mostrar onde está ali um local, pode ser uma descoberta arqueológica, e ela acaba ali apanhando da bruxa e depois sendo morta. E nesse momento a gente vê uma pessoa de preto e eu já fiquei, quem será que é? Será que é o ex da Elisa ou não? Nesse momento eu já comecei a suspeitar dele, né? Porque logo depois ela veio a morrer eletrocutada. Tem a ver com essas profecias astecas, porque ela quer abrir o portal para os deuses. Então a gente vê que ela tá matando essas pessoas que ela considera ali opressora, que acabam fazendo coisas ruins, que são pessoas más e que oprimem as pessoas ali que são indígenas, que realmente são a minoria. Então ela vai matando essas pessoas que não são boas. O próprio Yolot, ele fala isso, que não eram pessoas boas, eram pessoas más. Então a gente vai vendo que ele não se importa em matar. E aí a gente conhece a história dele lá no episódio 9, em que ele vê os pais sendo mortos ali pelo quartel. A irmã acaba virando ali prostituta e ele tenta ajudar a irmã, mas não consegue. Mas aí a gente vê que a bruxa é capaz. Ela acaba mandando ele matar a irmã dele para deixar ele vulnerável, emocionalmente vulnerável, para ela conseguir chegar ali nele. A gente vê que ele já era uma pessoa muito vulnerável, ele era uma pessoa triste porque perdeu os pais e ele não queria ficar longe da irmã, então ele quer ficar ali com a irmã. Então ele pega até uma arma para tentar tirar a irmã daquilo tudo, mas ele não consegue matar. E ela se aproveita de toda essa vulnerabilidade dele para se aproximar dele. Então a bruxa que manda matar a irmã dele exatamente para isso. Então a gente vê que ela começa a manipular as coisas. Ela manipula ali o Olot exatamente para isso, para ele ficar ali do lado dela. Então nós temos toda essa questão desses assassinatos que tem que ser feitos desse jeito, né? De acordo com a profecia asteca, exatamente para conseguir ali abrir o portão para os deuses. A última morte tem que estar ligado com o choro de uma mãe. Então a gente vê que ela vai e mata a Elisa, né? Na verdade, o Olot, ele joga a Elisa, depois ele se joga. Exatamente, porque tem que fazer a mãe chorar. E a mãe é ela, que tem toda ali a questão, né, com a mãe da Elisa, né, que armou tudo para ela ser incriminada, para ela ser presa, que forjou ali essa morte do capataz, incriminou ela exatamente para ela ser presa, porque ela disse que ela ia ter filhos, né, ela era curandeira e não conseguiu dar-lhe os filhos. Então ela acaba criando a Elisa, que é filha da bruxa, e nós temos aí essa resolução. Eu gostei da história porque eu acho que eles conseguem fazer tudo redondinho. Eu acho que os efeitos visuais aqui são muito bons, são muito bem feitos. A gente vê os corpos ali decapitados, né, sem pé e tal, aquelas partes, né, de corpos cortados no museu, e é tudo muito bem feito. Então eu gostei muito. Mas obviamente que a gente tem aí os principais, que no caso é a Tenente Edith Mondragan, que é interpretada pela Ana Brenda, e o jornalista Casa Sola, que é interpretada pelo Aaron Dias, que são aqui os nossos principais, obviamente junto com a Elisa. Aliás, eu fiquei pé da vida que a Elisa morreu, eu não queria, era uma das minhas personagens favoritas, né, tirando aí o Casa Sola, ela era a minha segunda personagem favorita. Eu acho que a Mondragan, ela tem momentos muito legais, mas ela flutua muito, então ela tem momentos que ela acredita no Casa Sola e depois no próximo episódio ela já não acredita que seja, né, assassinatos ritualísticos, e ela fica muito nisso, é ou não é, prende o Casa Sola, e quando ela prende o Casa Sola eu fiquei com muita raiva, porque assim, eu não entendi muito bem porque ela prendeu, porque não tinha nem provas, sabe? Eu sei que o Megia tava ali falando no ouvido dela, mas eu achei esse momento muito ruinzinho da série, porque não tinha por que prender ele, mas tudo bem, ele foi preso, acabou abalando a relação deles, mas depois eles acabaram se unindo para tentar pegar o assassino, até porque também depois ela foi suspensa, porque não conseguiu prender, mas no final das contas ela é que consegue resolver o caso, né? Vamos dizer assim, ela e o Casa Sola juntos,
porque realmente o pessoal que foi contratado ali para ficar no lugar dela não tem noção do trabalho que é. Eu acho muito legal aqui da série que a série realmente mostra os bastidores ali da polícia. A gente vê o chefe dela sendo ali pressionado pelos promotores, ele querendo colocar qualquer pessoa presa, incriminar qualquer pessoa, exatamente para a pessoa ir presa, e ele rezar para não ter mais assassinatos, porque ele precisa levar a um assassino, porque senão ele pode perder o emprego dele. Então vai mostrando aí como a polícia às vezes não prende quem realmente é o culpado, prende pessoas inocentes ali para não correrem o risco de perder os seus empregos. E a gente vai conhecendo um pouco da polícia e obviamente a Mondragon ela não concorda com isso, porque ela quer prender realmente quem é o assassino, quem tá envolvido com tudo isso. Então a gente vai vendo aí ela tentando descobrir o que é, ela se unindo ao Casasola. E para mim o Casasola é o melhor personagem da série, porque eu acho que ele se importa com os outros. Então a gente vê ele indo ficar ali nas ruas com aqueles pessoas que estão ali que não tem um local para morar, e ele vai se relacionando com essas pessoas e ele vai criando amizade. Então quando ele volta, ele acaba sendo demitido, indo ali para aquele jornal sensacionalista, né? O sensacionalista. Então ele acaba ali gostando, criando amizade. Ele acaba gostando muito mais ali daquele ambiente do que do jornalismo sério, né? Que é dito como jornalismo sério na série. Então a gente vai vendo ele criando amizades, ele indo, né, entrando nesse jornalismo criminalista, mas ele não entra só porque ele é jornalista, mas ele se envolve, ele quer descobrir, ele quer realmente pôr um fim nesses assassinatos. E isso é a coisa mais legal do Casasola, é exatamente ele se colocar no lugar das pessoas, ele querer resolver, porque ele quando vai ali pro esgoto, ele não vai atrás de resolver o caso, ele vai atrás dos amigos dele. Depois, obviamente, ele entra na outra parte ali do esgoto, descobre, né, o altar onde está sendo feito esses assassinatos ritualísticos, tem as cabeças e tal, mas ele não entra por isso. Eu acho isso muito legal, a sensibilidade aí do Casasola. Ele não vai ao museu porque ele quer a história a todo custo. Ele vai lá por causa da Elisa, para proteger a Elisa, porque eles estão namorando. Então, assim, o Casasola, ele se coloca em perigo, ele é até ferido, né? Poderia até ter morrido, mas ele vai lá pra salvar a Elisa. Então, talvez se ele não tivesse esse lado, né, sensível, esse lado de se preocupar com as pessoas, talvez não tivesse nem sido descoberto, né, quem era o assassino. Então, nós temos aí a Mondragon indo pra lá também, e ela também fica mal, porque ela não conseguiu salvar a Elisa, então ela não consegue olhar muito na cara do Casasola, mas eu gostei que, apesar de tudo, eles conseguem aí fazer uma amizade no final. A gente vê a amizade deles, ele indo falar com ela, eu gostei demais disso. Ele, obviamente, não quis voltar ali pro local onde ele trabalhava, porque ele não gosta daquele ambiente. Então a gente vê aí o Casasola se encontrando, ele preferindo ficar ali no jornal, né, sensacionalista, do que ir realmente ali porque é dito o jornalismo sério. Então é um personagem que tem coragem de dizer não, porque ele ia ganhar bastante dinheiro, ele ia estar mais em evidência. Obviamente que ele está em evidência, porque ele escreveu várias matérias, ele deu vários foods com relação a esses assassinatos, e também tem a questão dele ter se machucado exatamente para conseguir ali a história. E eu não concordo muito com isso, mas foi o que as pessoas interpretaram. Então ele tá aí, né, sendo considerado um grande jornalista por causa dessas matérias, que é um jornal pequeno, que não tem muita verba, que trabalha com o que tem. Então a gente vai vendo todo esse lado, como o pessoal ali é legal desse jornal, em como eles são amigos e companheiros. Obviamente eu gosto demais, né, do Casasola com a Elisa. Eu fiquei muito triste com a morte da Elisa. Eu acho que eles eram um casal incrível, mas mostra a realidade, que nem sempre tudo termina bem, que nem sempre tudo tem uma resolução boa, e que pessoas morrem, pessoas são mortas, e eu acho que a série ela vai muito isso para a questão real, que às vezes realmente acontece, né? O Yolot acaba também morrendo porque ele também se joga, e quem fica viva ali é a bruxa, que acaba obviamente sendo presa, e nós temos aí a tenente sendo promovida porque ela conseguiu descobrir tudo, que eu gostei demais, porque a gente viu quanto ela estava empenhada em descobrir, que ela não queria incriminar qualquer um, que ela realmente queria pegar o assassino, que ela ficava sem dormir, que ela comia mal, exatamente para fazer aí, né, o papel dela de tenente, de prender, né, quem era o assassino. Em relação a uma possível segunda temporada, a gente aqui não tem uma resposta. Eu não sei se essa série foi criada exatamente para ter uma temporada, até porque nós temos
a resolução aí dos casos ritualísticos ou se realmente vai virar uma série de investigação policial, onde nós vamos ver a Mondragão e o Casasola trabalhando lado a lado, ele enquanto jornalista, ela obviamente enquanto ali tenente da polícia. Então nós temos aí que ver como que vai caminhar isso, se vai ter uma segunda temporada ou não. Mas eu preciso dizer que eu adorei os atores, que eu gostei muito, né, da interpretação deles. Eu acho que a série ela foi muito bem feita, muito amarrada, apesar de ter alguns pontos que eu não gosto. Eu gosto quando eles seguram mais tempo o assassino. Eu acho que eles revelaram cedo demais a bruxa. Isso me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que a série é bem feita, ela conseguiu amarrar tudo que foi mostrado no decorrer aí dos episódios. Isso é uma coisa que eu gostei, eu acho que foi sim bem feita. Eu acho que para algumas pessoas pode ter sido aí surpresa que era o ex, né, ali da Elisa, que estava por detrás desses assassinatos. Eu já tinha pescado mais ou menos que poderia ser ele, eu já estava aí com o pé atrás com relação a algumas atitudes dele, mas eu quero saber de vocês, se vocês descobriram que era o Yolote antes dele ser revelado ou não. O que vocês acharam da série? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa aqui nos comentários e vamos discutir mais um pouquinho sobre a série Toda La Sangue. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal que eu sempre estou trazendo aqui séries de suspense, de investigação policial para o canal. E se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem mais desse conteúdo aqui no canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!